A paz do Senhor. Eu vou estar falando aqui uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 19 e versículo 9, que fala assim: Deus fala com Elias. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Eis que a palavra do Senhor veio para ele e disse: que fazes aqui, Elias? A palavra do Senhor fala que Deus fala com Elias naquela noite que Elias foi passar a noite na caverna, né? Porque lá ele se sentia mais seguro. E Deus falou com Elias: por que você se encontra aqui? Por que você está aqui na caverna? E Elias respondeu a Jesus: eu vou estar deixando uma palavra aqui que eu estudei e fiz o resumo do que eu escrevi, tá bom? Para vocês entender melhor a cada passo da palavra que eu estudei e explicar para vocês um pouco sobre o que Elias respondeu, tá bom? A palavra fala que Elias, ele passou a noite na caverna, como a palavra disse. E Elias estava muito cansado depois de passar a noite pregando naquele monte no Irobe, o monte Irobe. Era um monte que ele pregava a palavra para o povo de Baal, que estava no pecado contra a idolatria. E Elias, ele pregou para aquele povo, mas ele passou 40 noites e 40 dias jejuando para pregar para aquele povo. E Elias, ele depois de pregar para aquele povo, ele passou a noite na caverna porque ele se sentiu cansado, deprimido, e ele se sentiu que na caverna ele se sentia mais seguro. E Elias, ele ficou exausto depois de ele fazer a grande obra, depois que ele venceu uma guerra grande contra o povo de Baal, pregando para aquele povo que não obedecia a Deus, que desobedecia a Deus e que não vivia a palavra do Senhor. Então Elias era o profeta de Deus para pregar contra o pecado para aquele povo. Deus escolheu Elias para uma grande missão, um profeta para pregar a palavra de Deus, para profetizar e entregar o que Deus mandava. E Elias obedecia ao Senhor, entregava o que Deus mandava Elias entregar. E Elias, ele sofreu por fazer a obra de Deus. Quantas vezes a gente sofre por fazer a obra de Deus? E aquele povo que vivia no pecado se levantava contra a vida de Elias, que era o povo de Baal, que vivia na idolatria. E Elias, ele foi um homem muito usado por Deus, cheio do poder, cheio da unção, cheio da graça e da autoridade de Deus. E Deus usava Elias para pregar para aquele povo. Elias, ele pregava. E Elias, ele pregava para aquele povo de Baal que estava no pecado da idolatria, porque aquele povo idolatrava. Ou seja, a idolatria pode ser um exemplo: idolatrar a imagem, servir outros deuses, adorar a imagem, adorar a estátua, adorar santo, adorar outros deuses. Idolatria é isso, idolatrar algo que está fazendo algo acima de Deus, porque a palavra do Senhor fala nos 10 mandamentos que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar ao Senhor, adorar ao Senhor. E naquela época o povo, ele idolatrava, vivia na idolatria, e tipo assim, que adorava algo além de adorar a Deus, sabe? Vivia adorando outras coisas e não adorava a Deus. Então isso é pecado. Naquela época também lá do povo povo lá de Baal, eles adoravam outros deuses, idolatrava imagem, idolatrava estátua, idolatrava santo, idolatrava dinheiro, idolatrava até pessoas até mesmo. Isso é uma idolatria. Então eles viviam no pecado, e Deus usou o profeta Elias para pregar para aquele povo de Baal que não era para viver no pecado da idolatria. E aquele povo também, ele perseguia Elias por Elias viver a palavra, obedecer ao Senhor. E o Jezabel também, que fazia parte, né, de Baal, Jezabel também perseguia Elias. Elias era perseguido por Jezabel, por Elias viver a palavra. E Elias, ele passou por muita perseguição, calúnia. Elias se levantaram contra a vida de Elias. Elias foi rejeitado pelo povo. Elias andava muito sozinho por fazer a obra, por obedecer a Deus. Elias era muito rejeitado, humilhado, perseguido. Só que Elias sempre foi um homem de Deus, nunca deixou de fazer a obra
por tudo que ele estava passando. E quantas vezes você faz a obra de Deus e passamos por tudo isso, e a gente sabe que o nosso propósito é maior do que a nossa dor, do que o nosso sofrimento. Se você está passando por isso, continua buscando ao Senhor, não desista. E Elias, ele venceu, ele se sentiu mais seguro, ele permaneceu sempre em pé, independente do sofrimento, da dor dele, ele permaneceu em pé. Elias venceu com Jesus, Elias se sentiu seguro na caverna. Depois de pregar para aquele povo, Elias, ele foi para a caverna, porque ele estava deprimido, sentindo sozinho. E que Elias queria desistir do propósito dele, Elias quis desistir da missão dele, Elias quis desistir do chamado dele, mas Deus não deixou, porque Elias é escolhido por Deus. Elias queria desistir de tudo, Elias queria morrer por pregar a palavra, porque querendo ou não, o chamado, ele traz dor, traz lágrimas, o chamado, ele traz confronto. Então, Elias passou por tudo isso, mas Elias, ele venceu tudo isso. Ele sentiu dor na alma, como nós, sofreu, ficou triste, sentiu sozinho na solidão, mas Elias, ele venceu, porque ele era o escolhido de Deus para aquele povo, para fazer a obra. Elias era diferenciado por Deus. E quantas vezes nós sentimos como Elias, com dor na alma? Elias também teve dor na alma. A dor e o sofrimento faz parte do propósito. Se você está passando por dor, sofrimento, pelo propósito que Deus está cumprindo na sua vida, porque Jesus te chamou para uma grande obra, faz parte. Elias também venceu uma guerra lutando. Elias, se ele não lutasse contra aquele povo, contra o pecado, ele não ia vencer a guerra. Mas Elias venceu lutando contra aquele povo que vivia no pecado. Elias também, ele foi um homem, um profeta muito abençoado por Deus, usado por Deus para aquele povo. Elias buscava ao Senhor, Elias era diferente, pregava contra o profeta. Ele era profeta, pregava contra o pecado, né? Elias foi escolhido por Jesus. Elias, ele era rejeitado. Ele passou por rejeição por pregar a palavra. Elias se sentia sozinho, andava sozinho por obedecer a palavra e pregar a palavra de Deus. A maioria das vezes Elias ficava sozinho. E Elias era cheio da presença de Deus. Elias, ele profetizava e mandava o que Deus mandava. Ele falava. Ele obedecia ao Senhor, porque se ele não obedecia, ele pagava o preço para que aquele povo se arrependesse dos maus caminhos. Elias, ele foi perseguido, mas Elias foi obediente ao Senhor e obedeceu ao Senhor. Elias, ele foi perseguido, mas ele viveu o chamado de Deus. Elias, ele foi um grande homem de Deus nessa terra. Elias foi separado por Deus. Deus escolheu Elias pelo nome. Deus chamou você pelo nome para fazer a obra, para pregar a palavra e para viver a vontade de Deus. Elias foi chamado para pregar a palavra de Deus, pregar a verdade. Quantas vezes Elias não foi rejeitado, humilhado, se sentiu sozinho? Elias foi odiado, mas mesmo assim Elias continuou firme no seu propósito. Elias era odiado por pregar a palavra de Deus, por viver a palavra, que possamos obedecer ao Senhor, obedecer a palavra. A gente vai ser odiado no mundo por pregar a palavra, fazer a obra de Deus, mas não podemos deixar de viver o nosso chamado pela dor do chamado. E que possamos fazer a obra do Senhor na terra, fazer a missão de Deus na terra. Eu não sei qual é o seu chamado, mas obedeça ao Senhor, viva o chamado de Deus para a sua vida, pois o Senhor vai honrar você, e como que o Senhor foi com Elias, ele será com você. Você vai vencer em nome de Jesus, amém? Fica com essa palavra.